Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para mais uma meditação na palavra de Deus. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver uma meditação nova e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, mostrando esse canal aos seus amigos, aos seus parentes, aqueles que querem aprender a palavra de Deus. Essa semana nós estamos estudando a porção semanal de Hukat, que quer dizer mandamentos. E essa porção ela está no livro de Números, capítulo 19, o verso 1 até 22 e o verso 1. E essa semana, essa porção, ela vai nos trazer um assunto bastante enigmático para nós, que é o sacrifício da vaca vermelha. É um sacrifício muito importante para o povo de Israel e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Eu vou ler um trecho da Parashá para você, mas você pode dar um pause aí e ler todo o texto de 19:1 até 22:1 de Números. Diz assim: Deus falou a Moisés e Arão dizendo-lhes que se declara o seguinte como estatuto da Torá, como mandamento de Deus: fala aos israelitas para que te tragam uma vaca completamente vermelha, sem nenhum defeito, e que nunca tenha tido sobre ela um jugo. Vocês darão a Eleazar, o sacerdote, e ele a trará para fora do acampamento. Então ela será abatida em sua presença. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com seu dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da tenda da comunhão. A vaca será então queimada na presença de Eleazar. Sua pele, sua carne, sangue e vísceras devem ser queimadas. O sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, um pouco de isopo e alguma lã carmesim e os atirará na vaca queimando. O sacerdote deve então mergulhar suas vestes e seu corpo num mikver. Mikver é uma espécie de piscina, é uma bacia que ficava cheia d'água para que o sacerdote pudesse fazer uma imersão. E permanecer impuro até a tarde, após o que ele pode vir para o acampamento. Aquele que queima a vaca também deve mergulhar sua roupa e corpo no mikve e então permanecer impuro até o anoitecer. Uma pessoa ritualmente pura juntará as cinzas da vaca e as colocará fora do acampamento, num lugar puro. Elas serão sagradas e guardadas pela comunidade de Israel para serem usadas para aspersões de água, como meio de purificação. Amém? Amados, entre tantos sacrifícios que existiam no Antigo Testamento, nós podemos citar pelo menos 5 tipos de sacrifícios. Nós temos um sacrifício que era muito especial. É o sacrifício da vaca vermelha. Só de falar de uma vaca vermelha, a gente já vê que a coisa não era simples, né? Por quê? Essa vaca, ela nascia e ela se tornava adulta e ela tinha que ter o corpo completo coberto de pelo vermelho. O máximo que ela podia ter de pelo que não fosse vermelho era 1 ou 2 pelos. Mais do que isso, ela era considerada inapropriada para o sacrifício. Então, nós vemos já que ter uma vaca dessa, porque não era todo dia, toda semana, todo ano que nascia uma vaca dessa. Nascer uma vaca dessa já era um sinal de um milagre que Deus estava ali realizando para o povo de Israel. Então, quando alguém era dono de uma vaca vermelha, e às vezes acontecia de nascer uma vaca vermelha, e quando chegava perto do tempo de poder sacrificá-la,
nasciam mais pelos e ela era considerada impura. Então, essa vaca vermelha, ela era uma relíquia, era uma coisa assim ultra sagrada quando ela nascia. Para vocês terem uma ideia, na história de todo o Israel, a história do povo toda, foram feitas 6 abates desta vaca vermelha. Nasceram 6 vacas vermelhas que eram consideradas apropriada para o abate. E qual era a coisa assim? Havia algumas coisas que tornavam, porque todo sacrifício ele era igual. Mas por que esse da vaca vermelha acabava sendo tão especial? Nós vamos ver por quê. A primeira coisa está no ser vermelha. Poxa vida, não dava para manusear, não dava para fazer biologicamente, não dava nada. Era naturalmente nascia uma vaca vermelha. Alguns rabinos acreditam que o grande start para a chegada do Messias, para a volta do Messias à Terra, é o nascimento de uma vaca vermelha. Algum tempo atrás, coisa de 5, 6 meses, saiu uma notícia em Israel de que haviam encontrado uma vaca vermelha. Nós não sabemos se é verdade, não vimos, porque imagina, alguém achar uma vaca vermelha dessa, ela vai ser guardada dentro de um cofre, né? Mas segundo alguns rabinos peritos em profecias, o primeiro sacrifício que será feito no terceiro templo, no templo que está para se construir, será o sacrifício de uma vaca vermelha. Então, toda vez que se fala numa vaca vermelha em Israel, é um alvoroço. Por quê? É um sinal que o Messias está chegando. Então, como eu acabei de falar para vocês, teve algum tempo atrás uma informação dessa de que haviam encontrado uma vaca vermelha, mas não tem foto, não tem nada, então a gente não sabe a veracidade dessas palavras, a veracidade desse anúncio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ter uma vaca vermelha, principalmente hoje que o templo foi destruído e todos os sacrifícios foram suspensos, a construção do terceiro templo, ele é um marcador escatológico, porque segundo as profecias bíblicas, a construção desse terceiro templo será um fator determinante para nós entendermos a respeito da chegada do Messias. Então, nós que cremos, né, estamos aí ansiosos pela volta de Jesus, nós temos que ficar atento, porque os sinais, a Bíblia vai dizer que os sinais escatológicos, ele vai ser como uma dor na parturiente, né? E quando falta muito tempo para a mulher ter o parto, mesmo chegada a hora, as contrações elas são distantes, longas. E quanto mais próximo está da hora de nascer o bebê, as contrações são muito mais uma atrás da outra, né, em sequência. Então, nós temos que ficar atentos, porque os sinais estão se cumprindo. As coisas estão acontecendo. E se essa notícia de que se tem uma vaca vermelha, ela for verdadeira, é um sinal muito, muito forte de que Jesus realmente está às portas. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. E quando nós falamos da vaca vermelha, acontece algumas coisas nesse sacrifício, no sacrifício da vaca vermelha, que é bastante importante, bastante interessante nós conseguirmos pensar sobre isso. Por quê? Porque nós vamos vivenciar sempre, né, aquela eterna discussão a respeito de Jesus ser o Messias ou não ser o Messias, o judeu deve ou não deve. E veja bem, amados, acontecia algumas coisas no sacrifício
da vaca vermelha, que ela é um prenúncio do que aconteceria com Yeshua, com Jesus. Então, a primeira coisa, a vaca tinha que ser completamente vermelha. Não podia ter mancha, ter mistura, nada. Quando a gente fala que a vaca precisava ser completamente vermelha, nós estamos dizendo que, eu já falei isso, mas vou repetir, era um milagre. Poxa vida, nasceu uma vaca totalmente vermelha, o pai não é vermelho, a mãe não é vermelha, o avô não é vermelho e nasceu uma vaca vermelha. Então é um sinal de milagre. É mais ou menos como se nós estivéssemos recebendo uma mensagem de Deus dizendo para nós assim, ó, sou eu que faço as coisas. As coisas são eu que faço, eu que domino, eu que comando, eu que ponho os pingos em cima do is. Então, quando nós olhamos para essa conotação da vaca vermelha ser completa, é esperarmos um milagre. E quando nós olhamos para a história de Jesus, quando nós vemos Jesus como o Messias, nós entendemos que ele só pode ser isso, ele só pode ser o Messias, porque a história corrobora e confirma tudo que nós cremos a respeito dele. Então, havia outro Jesus na época. A própria Bíblia vai dizer que, olha, tal Jesus foi morto e os seus discípulos foram separados, dissipados. Havia outros homens que diziam que eram o Messias e arrebanhavam multidões. Mas são homens, são pessoas que hoje, se eu perguntar para você qual é o nome deles, nós não sabemos. Quem se apresentou? Teve um tal de Jesus lá que a Bíblia vai até dizer em Atos, né? Olha, tem aí um tal de Jesus que se levantou, mas acabou. Ele morreu, os discípulos dele, acabou tudo. E a história de Yeshua, ela é o contrário, né? Ele foi morto, todo mundo o considerou, viu que ele tinha morrido, não teve um atestado de óbito, mas o soldado enfiou-lhe uma lança na lateral do corpo que com certeza perfurou o seu coração, e a Bíblia diz ali que na hora que ele fez isso com a lança saiu água e sangue, ou seja, ele não reagiu, né? Era grande comprovação, e aquilo ali era até uma forma profética, porque eles não queriam que os corpos passassem a Páscoa ali, ia chegar um período muito sagrado, então o soldado precisava confirmar que ele estava morto para poder tirar o corpo da cruz. E como que ele, se ele estivesse vivo, como que ele seria morto? O soldado vinha e quebrava as suas pernas, e ao quebrar as pernas ele perdia todo o apoio e ele acabava morrendo sufocado. Como um Cordeiro de Deus, como um sacrifício perfeito, primeiro ele não poderia morrer sufocado. Por quê? Porque uma morte por sufocamento, Deus não aceita. Então, quando o soldado chega para ver se ele está vivo ou não e quebrar suas pernas, ele entende que o Jesus está morto, e para que ele tivesse a certeza, ele faz esse golpe com a sua lança, enfiando a lança do lado de Jesus, e ao fazer isso, saiu água e sangue. Aí, nesse ato do soldado, está uma segunda profecia. Qual é essa profecia? De que a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então veja, o soldado veio para quebrar as suas pernas, e ele perdeu o apoio e morreu por sufocamento. Ele não morreu por sufocamento, ele morreu pela dor da cruz. Ao soldado ver e fazer esse teste se ele estava vivo ou não, o soldado cumpre uma segunda profecia, que é fazer com que os seus ossos não sejam quebrados. Então o soldado faz aquilo e o soldado faz aquilo e confirma que Jesus está morto, e para isso ele precisa
Só tirar o corpo da cruz. Os outros 2 ladrões que estavam ao seu lado tiveram suas pernas quebradas para morrer mais rapidamente por asfixia. Segunda característica da vaca vermelha, ela não podia ter defeito. Não podia. Se ela fosse 100% perfeita, não tivesse nenhum pelinho, nada, mas ela tivesse algum defeito, ela não serviria para o sacrifício. Então, nós vemos em Jesus a consideração de que ele era um ser perfeito para servir como sacrifício. O terceiro ponto é que a vaca vermelha, não poderia ter jugo nenhum sobre ela. Então, não poderia ter carregado jugo. E nós vemos que Jesus não tinha marcas de jugo sobre ele. Então, ele tinha uma mensagem que era uma mensagem estritamente espiritual, estritamente direcionada por Deus, e ele muitas vezes confrontou o sistema religioso da época, justamente porque ele não se encaixava naquela condição. O próximo ato da vaca vermelha, que também é muito importante para nós entendermos sobre o sacrifício de Jesus, é que a vaca vermelha, todo o holocausto, ele era feito no altar do holocausto. E aonde é que ficava esse altar do holocausto? Quando você entrava no pátio do tabernáculo, você passava pela porta, a primeira coisa que você iria ver na sua frente era um altar grande, alto, que era o altar do sacrifício, e ali era apresentado os holocaustos. A vaca vermelha, ela não podia ser morta dentro do acampamento. Então ela não era morta dentro do arraial. Ela era tirada para fora e lá fora ela iria ser abatida. Qual que é a grande lição a respeito disso? É que Jesus, e aí eu vou ler um texto para vocês que está aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 13 e o verso 10, que diz assim, ó: nós temos um altar do qual aqueles que servem na tenda não têm permissão de comer. Pois o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, leva o sangue de animais até o lugar especialmente sagrado como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Da mesma forma, portanto, Jesus sofreu a morte fora do portão da cidade, para santificar as pessoas por meio de seu sangue. Assim, saiamos ao encontro dele, fora do acampamento, e partilhemos de sua desonra, porque não temos aqui nenhuma cidade permanente. Pelo contrário, buscamos a que há de vir. Por meio dele, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, continuamente, porque este é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, veja que a vaca vermelha, ela tinha que ser abatida fora do arraial. E Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém. Escatologicamente, há uma explicação que diz que se ele tivesse morrido dentro de Jerusalém, a salvação dele serviria apenas para os judeus. Quando ele sai de dentro, quando ele sai do meio do arraial, quando ele sai da cidade e vai ser executado no monte chamado Caveira, em hebraico Gólgota, ele sai da cidade como uma demonstração de que a sua salvação ela não está presa às fronteiras de Israel. É por isso que eu e você, nós podemos chegar a Deus, podemos estar mais próximo de Deus, fomos despertados. O apóstolo São Paulo ele vai dizer para nós que nós éramos mortos nos nossos pecados e delitos. E o que nos fez viver, o que nos deu vida, foi a morte de Cristo. Essa morte de Cristo fez com que nós pudéssemos ser despertados do estado em que nós estávamos. Nós estávamos caídos, mas ao vermos a mensagem de Jesus, ao conhecermos Jesus, e como é que nós conhecemos Jesus? É fora da cidade.
nós não somos judeus, nós não temos nacionalidade judaica, nós conhecemos a Jesus no meio de um mundo perdido, de um mundo pecaminoso, mas nós encontramos ele, encontramos uma mensagem que muda, transforma a nossa vida. Então, assim como a vaca vermelha era morta fora do acampamento, Jesus foi morto fora da cidade. E através da morte dele, porque quando ele estava vivo, ele mesmo falou: olha, quando o Filho do Homem for levantado entre o céu e a terra, ele atrairá muitos para si. Então, meu amado e minha amada, você que está assistindo esse vídeo, olha, se Jesus tivesse morrido dentro da cidade, ele salvaria apenas os judeus. Mas ele saiu da cidade. Ele, através desse ato dele de morrer fora da cidade, ele pôde salvar a mim e salvar a você. Então, nós conhecemos o Eterno. E essa talvez seja uma coisa que nós devemos sempre ter muito claro na nossa mente. Se não fosse Jesus, nós não conheceríamos o Eterno. Talvez nós aqui do Brasil hoje nós estivéssemos adorando o sol, a lua, o trovão, porque nós iríamos ser indígenas, mas através de Jesus, através da mensagem que Jesus pregou com a sua própria vida, ele trouxe salvação para todos nós. Então, ele foi morto fora da cidade, e esse ato dele morrer fora da cidade, ele não só ficou sendo conhecido pelos judeus, mas ele foi conhecido, aliás, até pela maioria dos judeus, ele foi rejeitado. E por que ele foi rejeitado? Porque o sacrifício da vaca vermelha, ele tem uma particularidade. Tem uma particularidade muito especial para mim e para você. E qual é essa particularidade? É que quem fazia o sacrifício ficava impuro. Olha só que interessante. Quem fazia o sacrifício ficava impuro. Mas as cinzas da vaca vermelha, vocês viram aí na leitura que eu fiz, as cinzas da vaca vermelha, ela purificava todo mundo que fazia uso dela. Então ela era separada para fazer uso nas aspersões, que era um mergulho, eu falei do mikve, o mikve, ele era um ritual um ritual muito comum, muito usado pelos judeus. E o que aconteceu? Quando o sacrifício era feito, o sacerdote que fazia o sacrifício da vaca vermelha, ele ficava impuro. Quando o povo de Israel permitiu que Jesus fosse morto, de certa forma eles ficaram impuros. Mas o sacrifício de Jesus serviu para nos purificar dos nossos pecados. E era uma mensagem profética, porque João Batista já dizia: eis aí o Cordeiro de Deus, que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Então, meus queridos e minha querida, quando o sacerdote fazia, ele ficava impuro. Mas quem usava a cinza do sacrifício? Então, hoje, o judeu ele considera que quem segue a Jesus, quem acredita na mensagem de Jesus, é um impuro. É um impuro. Mas nós que conhecemos a mensagem, que sabemos que ele é o elo de ligação entre nós e Deus, nós, ao termos conhecimento disso, nós vamos nos tornando cada dia mais purificados. Nós não somos impurificados, nós somos purificados. Nós chegamos a Jesus impurificados. Nós chegamos a Jesus cheio de pecado, cheios de defeito, cheio de coisa, mas ao conhecê-lo, nós nos purificamos. Então, meu querido, o sacerdote saía para fora do acampamento. E esse sair para fora, olha só, fazia o sacrifício lá fora. E Jesus fez o seu sacrifício fora dos muros de Jerusalém. E essa cinza, que é o resultado do sacrifício dele, até hoje está nos purificando. Outra característica é que matava-se a vaca vermelha fora do acampamento, mas pegava-se o sangue da vaca vermelha e aspergia em direção ao acampamento. Você
matava a vaca, pegava o sangue e aspergia em direção à tenda da santidade, a tenda da comunhão. E o que isso pode trazer de ensinamento para nós? É que hoje, para quem de livre e espontânea vontade aceita, mas vai chegar o dia que os judeus também serão alcançados pelo sangue de Jesus. A Bíblia, não dá tempo de nós discorrermos sobre essas profecias, mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo que Israel, o Egito, a Síria vão se juntar para servir ao Deus de Israel. Então, meus amados, o sangue foi aspergido fora, mas ele vai salvar quem está dentro da cidade. Então, ele vai servir para todos os judeus. Depois disso, ela era queimada totalmente, né? A vaca vermelha era queimada totalmente. E ao falarmos que ela era queimada totalmente, é apenas uma demonstração de que Jesus se entregou por completo por mim e por você. Ele se entregou sem reservas, sem se segurar, sem nada. Ele se entregou por mim e por você. Depois disso, né, eu já falei que as cinzas, o sacrifício, o ato de fazer esse sacrifício, impurificava até mesmo o sacerdote. O sacerdote que era talvez a grande expressão de santidade do povo de Israel, ele era impurificado pelo sacrifício. Então, quando nós temos uma visão muito pequena a respeito das coisas que aconteceram com Cristo, às vezes nós falamos, isso, amados, era bíblico. Esse sacrifício especial, esse sacrifício que é fruto de um milagre de Deus, esse sacrifício que não é obra humana, ele é envolto de ações que são direcionadas por Deus. Então, depois disso, as cinzas serão guardadas para que toda vez que se precise fazer uma aspersão, a pessoa possa fazer uso dessa água, da água com as cinzas. E as águas com as cinzas purificavam o pecador. E nós estamos hoje, eu fico assim bastante encantado, porque certa feita Jesus está ensinando os seus discípulos, e aí ele vai falar para os seus discípulos o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra de Jesus, a palavra que Jesus nos ensinou, que não era uma nova Bíblia, uma nova coisa, não, era a continuação de nós sabermos nos relacionar. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o Antigo Testamento, ele é a forma como nós deveríamos servir a Deus no âmbito de que precisamos obedecer às suas regras. Ele deu as regras para quê? Para que nós nos tornássemos santos através dessas regras. Então, meu querido e minha querida, nós hoje estamos aqui porque nós somos purificados por esta palavra. Nós fomos purificados por esta palavra. Eu quero agradecer a você que acompanhou essa meditação. Medite sobre isso. Medite sobre o que Cristo fez por mim e o que Cristo fez por você. A obra dele não acabou ainda, porque ainda tem muitas pessoas que precisam se achegar ao Eterno através de Yeshua. Muito obrigado, Shavua Tov, tenha uma boa semana. Se inscreva no nosso canal, ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, fazendo esse canal conhecido entre os seus amigos, seus parentes, as pessoas com quem você conhece. Se você gostaria de ter algum tema específico para ser abordado aqui, coloque aí nos comentários e nós vamos, na medida do possível, cumprir essa missão. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.